Mais uma reunião da Comissão de Políticas Públicas, Meio Ambiente e Política Urbana. Nós vamos iniciar com o projeto de lei 065, que altera a Lei Complementar 2329, de 15 de maio de 2015. Com a palavra, a Procuradora. Boa tarde a todos. Iniciando os trabalhos da comissão pelo projeto de lei complementar número 065/2019, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 2329, de 15 de maio de 2015. Artigo 1º. O inciso 2 do artigo 6º da Lei número 2329, de 15 de maio de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º, inciso 2. Professor de Educação Básica 2, portador de diploma de formação mínima oferecida na modalidade normal superior ou graduação em pedagogia para anos iniciais do ensino fundamental ou educação infantil, bem como diploma de licenciatura específica para anos iniciais no início fundamental ou educação infantil, obtido através da conclusão do curso de formação pedagógica para graduados não licenciados ou segunda licenciatura. Artigo 2. Fica alterado o anexo 8º, descrição dos cargos de profissionais do magistério, item 1.2 da Lei número 2329, de 15 de maio de 2015, quanto aos requisitos para provimento do professor em atividades docentes, com a seguinte redação. 1.2. Professor de Educação Básica, PEB 2, portador de diploma de formação mínima oferecida na modalidade normal superior ou graduação em pedagogia para anos iniciais do ensino fundamental ou educação infantil, bem como diploma de licenciatura específica para anos iniciais do ensino fundamental ou educação infantil, obtido através da conclusão de curso de formação pedagógica para graduados não licenciados ou segunda licenciatura. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Segundo a justificativa do Poder Executivo, as modificações propostas intencionam adequar a legislação municipal e edital do concurso público municipal à resolução número 2, de 1º de julho de 2015, do Tribunal Pleno do Conselho Nacional de Educação, que definiu as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior, cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura, e para a formação continuada, e ainda as inovações implementadas pela Lei número 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, na Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Contrariando as diretrizes contidas nas referidas normas, atualmente, o plano de cargos e carreiras e remuneração dos profissionais do Magistério Público Municipal de Nova Serrana dispõe que o cargo de professor PEB 2 somente pode ser provido por profissionais portadores de diploma de formação mínima oferecida na modalidade normal superior ou graduados em pedagogia. Contudo, com a aprovação da resolução CNE/CP número 2/2015 e as modificações introduzidas pela Lei número 13.415/2017, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, há uma nova categoria de profissionais da educação básica,
profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Sendo assim, considerando que tais profissionais são atualmente habilitados ao magistério da educação básica, não há motivo para a legislação municipal continuar restringindo o acesso às vagas de professor PEB 2. Portanto, é uma adequação que o Executivo faz para se adequar ao novo edital do concurso que pretende realizar. A Procuradoria-Geral é favorável ao projeto de lei, à tramitação do projeto de lei. Obrigada. Então, diante do exposto, eu passo a palavra ao relator Remirto para sua aprovação ou consideração. Boa tarde a todos. Quando nós estávamos discutindo, eu acho que o projeto é viável, porque desde que o momento que os alunos não vão perder, mas pelo contrário, eu acho que nesse sentido eles vão ter que ganhar, porque os profissionais, além do necessário, eles vão ter algo a mais a oferecer aos alunos. Eu sou de acordo. Então, aprovado o projeto número 65 por unanimidade. Então, vamos ao projeto de número 080? 074, né, que, pela ordem. 074. Nesse projeto 074, que dispõe sobre a obrigatoriedade de lixeira nos imóveis urbanos e da outras providências. Como o projeto é de autoria do presidente da comissão, e nós temos apenas, só 2 membros, vamos ter que passar ela sem, para deliberação do plenário, Então, vamos ao projeto 080, que altera a Lei Complementar número 2.329, de 15 de maio de 2015, e da outras providências. Com a palavra, a promotora. Procuradora Jesus, desculpa. Tá. Projeto de Lei Complementar número 080/2019. Ele altera a Lei Complementar Municipal número 2.329, de 15 de maio de 2015. O artigo 1º, ele altera o anexo 1 do cargo, que trata dos cargos ou do quadro do magistério. O que ele está incluindo aqui no professor de educação básica, PEB 2, as subespecialidades de licenciatura, que é educação artística, educação física, ensino religioso, ciências, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa e matemática. Então, ele está alterando o quadro especificamente nessa área, pondo essas subespecialidades, porque o quadro do anexo 1, que está vigorando hoje, da Lei 2.329, não contém essas especialidades, essa subespecialidade. E o artigo 2º, o item 1.3 do anexo 8º da Lei Complementar 2.329/2015, passa a vigorar acrescidos dos itens 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8 e 1.3.9 e 1.3.10 e 1.311, com a seguinte redação. Professor 1.3 é a denominação professor de educação básica PEB 3. O 1.3.5, que está se incluindo, é a instrução específica para o cargo PEB 3 com conteúdo nas áreas de educação artísticas, curso de licenciatura de graduação plena com habilitação específica na área de atuação.
Área de atuação, ministrar aulas de educação artística nas séries finais do ensino fundamental e educação de jovens e adultos, organizando e promovendo atividades específicas de forma individual e coletiva. A inclusão do 1.3.6 é instrução específica para o cargo PEB 3 com conteúdo nas áreas de ciências, curso de licenciatura de graduação plena com habilitação específica na área de atuação. Área de atuação, ministrar aulas de ciências no ensino fundamental, anos finais, e educação de jovens e adultos, organizando e promovendo atividades específicas de forma individual e coletiva. 1.3.7, instrução específica para o cargo PEB 3 com conteúdo das áreas de geografia, curso de licenciatura, de graduação plena, com habilitação específica na área de atuação. A área de atuação, ministrar aulas de geografia no ensino fundamental, anos finais, e educação de jovens e adultos, organizando e promovendo atividades específicas de forma individual e coletiva. O item 1.3.8, instrução específica para o cargo de PEB 3 com conteúdo nas áreas de História, curso de licenciatura de graduação plena com habilitação específica na área de atuação. Área de atuação, ministrar aulas de História no ensino fundamental, anos finais, e educação de jovens e adultos, organizando e promovendo atividades específicas de forma individual e coletiva. 1.3.9, instrução específica para o cargo de PEB 3 com conteúdo das áreas de língua inglesa, curso de licenciatura de graduação plena com habilitação específica na área de atuação. Área de atuação, ministrar aulas da língua inglesa no ensino fundamental, anos finais e anos iniciais, bem como educação de jovens e adultos, organizando e promovendo atividades específicas de forma individual e coletiva. O item 1.3.10, instrução específica para o cargo PEB 3, com conteúdo nas áreas de língua portuguesa, curso de licenciatura de graduação plena, com habilitação específica nas áreas de atuação. Área de atuação, ministrar aulas de língua portuguesa no ensino fundamental, anos finais, e educação de jovens e adultos, organizando e promovendo atividades específicas de forma individual e coletiva. 1.3.11, instrução específica para o cargo de PEB 3, com conteúdo nas áreas de matemática, curso de licenciatura de graduação plena, com habilitação específica na área de atuação. Área de atuação, ministrar aulas de matemática no ensino fundamental, anos finais, e educação de jovens e adultos, organizando e promovendo atividades específicas de forma individual e coletiva. E o artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. A justificativa do Poder Executivo é que as modificações propostas intencionam inicialmente que o presente projeto de lei tem foco na adequação de dispositivo da lei municipal e trata de regulamentar as subespecialidades do cargo de professor PEB 3, a fim de especificar a escolaridade exigida para o cargo, conforme inciso 3 do artigo 6º da lei a lhes citadas, bem como o número de vagas e a área de atuação do docente, conforme a disciplina a ser lecionada, tendo em vista que o atual plano de cargos e carreira e remuneração dos profissionais do Magistério Público Municipal é omisso. As modificações propostas intencionam ainda adequar a legislação municipal e edital do concurso público municipal às orientações da Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Admissão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conforme relatório emitido nos autos do processo número 10.66723,
que examinou a regularidade do concurso público municipal publicado em 13 de abril de 2019. O referido relatório apontou que a Lei Complementar 2329/2015, ao regulamentar o cargo de professor de Educação Básica 3, fez referência apenas ao cargo de professor de Educação Básica 3, com licenciatura para o conteúdo curricular de Educação Física e Ensino Religioso, não contemplando os cargos com conteúdo curricular de Educação Artística, Ciências, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática. Sendo assim, considerando a necessidade de adequação da legislação, inclusive para dar prosseguimento no certame municipal, que solicitamos as modificações propostas, seja aprovada. A Procuradoria-Geral do Poder Legislativo é favorável à tramitação do projeto 080/2019, tendo em vista não ver nenhuma ilegalidade nem inconstitucionalidade. Senhor presidente. Com a palavra. Eu penso que é importante destacar para essa comissão que, apesar de o projeto 80 definir essas subespecialidades do PEB 3, não foi alterado o quantitativo de vagas, o quantitativo de cargos de PEB 3. Eram 291, de acordo com a redação da Lei 2329, e continuam sendo 291. Só que definidas as vagas de cada subespecialidade, como está no projeto. E também a remuneração, ou seja, o vencimento básico, não foi alterado. Penso que isso é importante porque implicaria em vários outros requisitos, outras exigências de natureza orçamentária, que não vem ao caso em razão disso, ou seja, não teve alteração. Penso que é um ponto importante que deve ser esclarecido a essa comissão também. Eu constei do meu parecer escrito, mas oralmente eu penso que ganha mais relevo essa questão, e até para deixá-los mais tranquilos em relação a essas questões. Ótimo. Pelo fato de que os que estão nos acompanhando pela rede social podem achar também que está aumentando sim o quadro, né? E não, apenas está adequando e não aumentando. Exato. Foi um relatório do Tribunal de Contas que analisou o edital do concurso e verificou que a legislação local de Nova Serrana estava necessitando de uma atualização para se adequar às novas regras, inclusive do edital. Obrigado. Relator Remirto? Não, estou de acordo. É igual esse projeto 080. Quando eu fui ser licenciado em Sociologia, então eu tinha direito de dar aula até a 8ª série. Aí tinha uma matéria lá que era de práticas agrícolas. Aí eu tinha um curso de técnico agrícola, então era mais próprio. Então, mais ou menos por aí, né? A pessoa vai dar aula de História, por exemplo. Você tem uma especialização em História, ele tem só que a escola e os alunos têm só a ganhar. Não é nesse sentido que está mudando? Mas no Estado já era assim, não era não? Está adequando a lei. É porque a lei é omissa na hora de lançar a subespecialidade, mas na prática já funciona sim. Funciona, sou de acordo. Então, aprovado pela mesa o projeto 080 e 080/2019. E, por último, o projeto 059, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020. Com a palavra a procuradora. Projeto de lei número 059/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências. Como eu
pedir licença, vou pedir licença ao presidente para poder ler uma parte do parecer, por se tratar de um projeto de natureza muito técnica. Tá? Pretende-se, com a proposição que ora se analisa, estabelecer diretrizes para a elaboração da proposta de lei orçamentárias que, se aprovadas, passará a vigorar para o exercício de 2020. Cabe ressaltar que, com o advento da Constituição de 1988, o Constituinte se preocupou em dotar a administração de instrumento de planejamentos para tomar eficiente o gasto público. E, como sabido, a elaboração dos orçamentos deve ser precedidas de estudos técnicos, de modo a consignar a estimativa de receita e fixar a despesa, com base no que foi efetivamente arrecadado e gasto no exercício anterior, com as respectivas projeções, de maneira a se aproximar o máximo da realidade. Dentro de tal contexto, averigua-se no projeto de lei de diretrizes orçamentárias que, no exercício financeiro de 2018, houve uma previsão de arrecadação total na ordem de R$ 199.127.127,37. E, no entanto, somente se arrecadou no montante de R$ 191.560.221,15. A receita estimada para o exercício de 2020 de R$ 239.320.599,77 representa um crescimento de 0,7% em relação ao orçamento aprovado para o ano de 2019 e um crescimento de 24,93% em relação ao valor arrecadado no ano de 2018. Observa, assim, que o Poder Executivo baseia-se a sua estimativa no valor orçado para 2019, na arrecadação de 2018 e na projeção de 2019, na qual se espera um crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, na ordem de 2,70% e uma taxa de inflação de 4%. Segundo consta da documentação anexada, houve uma receita total no exercício financeiro de 2017 da ordem de R$ 181.753.853,60, a demonstrar um crescimento de receita de 2017 para 2018 na ordem de apenas 4,15%. Ao se elaborar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2020, inseriu-se uma previsão de incremento de receita que provavelmente não se realizará, visto que, como se averigua, houve uma previsão de arrecadação e de despesa superior em aproximadamente 40 milhões, ao que efetivamente realizado naquele exercício de 2018. O procedimento de se prever uma receita que provavelmente não se realizará, abstratamente considerando, tem se mostrado procedimento usual das administrações públicas, que passam a ter maior mobilidade orçamentária, inclusive com relação a custos e despesas, fungindo do controle do Poder Legislativo, que normalmente autoriza, com a aprovação da lei orçamentária, previamente, um dispêndio que fugiria da realidade, tornando desnecessário a submissão de projetos de lei visando suplementação orçamentária, quando o montante financeiro das despesas prevista fosse inferior ao que efetivamente contratado ou que objetivasse realizar. No entanto, como se trata de questão que refoge à análise jurídica, deixa-se de comentar sobre a conveniência ou não de se prever um incremento de receita que provavelmente não se realizará, como ainda, por consequência, de se prever despesas que não terão recursos financeiros suficientes para o pagamento de seu custeio.
Cabe aos vereadores, assim, a apreciação da conveniência em seu formalizar a lei orçamentária com valores que efetivamente não serão concretizados. Não obstante a necessidade de um planejamento adequado, muitas vezes o gestor, em razão de fatores múltiplos, lança mão de um artifício para poder submeter ao Poder Legislativo autorização para gastos em determinados valores, incluindo tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias como ainda na Lei Orçamentária, a autorização antecipada para abertura de créditos adicionais suplementares, em procedimentos que muitas vezes se caracteriza como evidente falta de planejamento. Assim, se o orçamento prevê uma receita na ordem de R$ 239.320.599,77 para o exercício 2020 e se autoriza previamente uma suplementação na ordem de 15%, calculado sobre aquela receita efetivamente que se estará autorizando ao chefe do Executivo a despender o valor de R$ 35.898.089,80 em qualquer programa ou despesa prevista na lei orçamentária. Isto frustraria o controle que o Poder Legislativo exerce sobre as despesas públicas, sobre os programas a serem desenvolvidos no exercício financeiro e na finalidade dos recursos, visto que o prefeito poderia, com tal autorização, reduzir determinada despesa ou investimento a R$ 0, utilizando daquele recurso que fosse previsto originariamente como fonte de recurso para suplementação, frustrando assim toda a expectativa do Poder Legislativo de ser realizada determinada obra, projeto ou investimento. No que tange ao limite para abertura de créditos adicionais suplementares, o artigo 33, parágrafo 3º da proposição analisada, dispõe sobre o limite de 15% do valor do orçamento estimado para o ano 2020. Diante do exposto, a Procuradoria Jurídica do Poder Legislativo recomenda aos membros das comissões permanentes atenção quanto ao previsto no referido artigo. Quanto ao caput do artigo 34, o mesmo deverá ser retificado em relação ao parágrafo 3º do artigo 32, para passar a constar, parágrafo 3º do artigo 33. A Procuradoria é favorável à tramitação do projeto, a viabilidade dele, não tem nada de inconstitucional, o limite que o Poder Executivo está solicitando de suplementação de 15% está dentro do recomendado Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas hoje entende que seria o limite máximo 30%, que acima disso foge do planejamento, então está dentro do limite. E deixa registrado também que hoje se tem 43 programas, né? 43 programas e mais de 200 ações, que é o planejamento para o orçamento. Então, o parecer contábil, o parecer jurídico é favorável à tramitação do projeto e a questão do percentual cabe unicamente aos senhores vereadores. E eu passo a palavra para a contadora, se ela quiser complementar mais alguma informação. Muito obrigada. Colocado a questão da LDO pela procuradora, a LDO trata das diretrizes para o orçamento de 2020. A contabilidade fez uma análise do escopo do projeto e dos anexos individuais. E a gente constatou lá que a existência de 43 programas de governo, esses 43 programas de governo, 44 estão no PPA, então a LDO contempla 43, e as ações do Legislativo são 16 ações que o Legislativo, né, contempla, e 100
e 199 ações do Poder Executivo, das 202 ações previstas no PPA. A contabilidade analisou os anexos, a gente está favorável ao projeto também, uma vez que não foge à legalidade. A questão do percentual, também a contabilidade reforça a necessidade de um melhor estudo para ver, conforme o Tribunal de Contas, até 30% é o limite, 15% é a proposta. Então, está dentro do proposto, mas cabe aos vereadores, né, analisar essa questão e ver a melhor forma para estar executando o orçamento 2020. E como a LDO é uma peça orçamentária que ela compõe, né, as 3 peças, é uma das 3 peças, e ela está em conformidade com a Lei 4.320. Então, a contabilidade manifesta favorável ao projeto. Obrigado. Diante da quantidade de programas, que são 43, e as ações, 202 ações, né? E 43 programas. Só um minutinho que eu vou confirmar os valores. Mas É o seguinte, é porque o PPA é uma peça orçamentária a longo prazo, para 4 anos. Na elaboração dele, foi contemplado 44 programas de governo. tá. Não necessariamente, no decorrer desses 4 anos, o executivo tem que executar todos esses programas. Por isso, a peça, a LDO, é elaborada anualmente. Porque desses 44, para o exercício de 2020, foi contemplado 43. Pode, né, excluir, isso depende da necessidade do planejamento mesmo. É porque o governo, às vezes, tem um programa para ser realizado em 2018, tem outro para ser realizado em 2020, mas, de qualquer forma, no PPA, como ele é a longo prazo, tem que prever isso lá. Entendeu? Ok. Obrigado. Mas, como eu acompanhei a reunião, a transmissão das reuniões das comissões anteriores, e houve 2 propostas que foram colocadas, até foi reunião em conjunto, né, das 2 comissões. Tiveram a proposta de 10%, de 12%. E como são muitas, são muitas as ações, eu sou favorável também a 12%, o percentual de 12%. Então, o Remirto tem a liberdade de expor sua colocação. Só para entender, para chegar a esse 10% ou 12%, você vai analisar o que está em cima dos 5%, vamos supor, ver se o raciocínio está correto, contador, por favor. Se 12%, 15% que está propondo em cima dos 5%, aí dava mais. Mas se tinha a inflação também, que a doutora Márcia leu aí, que é a inflação, em 6%, se considerar isso aí, vai cair em torno de 9%, né? Não, esse raciocínio seria mais ou menos isso, então está propondo 10% e 12%. Remirto, essa proposta é porque sempre nos mandatos anteriores era aquela faixa de 12%, ou melhor, até 17%, que em 2017 foi 17,5%. E nas gestões passadas era nessa faixa também que chegava isso, que às vezes pedia 12%, mas depois pedia mais 6%, pedia mais 5%. Então trazia assim o quantitativo na faixa de 17%, 18%. Então por isso que chegou essa proposta de 12%. No caso das de 12, né? Tá, mas chegou de 12, mas assim, vendo o anterior. Mas o que leva, porque o Executivo Municipal pediu 15%, é por isso que chega? A proposta do prefeito é de 15% do valor geral de 239 milhões. 15%. 15%. Está dentro do que recomenda o Tribunal de Contas, que é até o limite de 30%,
chega a 30%, os órgãos técnicos do Tribunal de Contas já analisam no sentido de que existe uma falta de planejamento, mas acima de 30% já é constatada falta de planejamento e é alertado ao Poder Executivo. O prefeito está se pedindo 15%, está dentro do percentual. O orçamento que está sendo aplicado em 2019, ele tem só um percentual de 5% de suplementação, por isso que nós estamos tendo nos vários projetos pedidos de suplementação. Até o contador do Executivo veio aqui ontem também, falando que ainda vai chegar mais. E nós estamos ainda no primeiro semestre, o segundo semestre também deve ocorrer muito esses pedidos de suplementação. Por quê que ele está tendo essa dificuldade? Porque, na realidade, o projeto foi 5% e sobre cada dotação. Então, as propostas do prefeito é de 15% sobre o orçamento geral e as emendas apresentadas aqui ontem na reunião conjunta foi nesse percentual de 10% e no percentual de 12%, mas também sobre o geral, o orçamento geral. É para dar mais flexibilidade para o Poder Executivo de, às vezes, estar adequando o orçamento. Mas a previsão já está prevista os 239 mil, a estimativa de 239 milhões. Pois é, mas aí a dúvida que eu estava perguntando é o seguinte, porque você falou também de 6% de inflação, então você já vai considerar tudo isso para... Já, porque o percentual é sobre o valor apresentado. Isso, é sobre o valor estimado apresentado. Então, nesse valor estimado, já está... eu vou pedir à contadora para te explicar. Ele pega o valor de 2018 e faz a projeção de 2019 para chegar nesses 239 milhões. Não é isso? Explica para ele. O orçamento funciona da seguinte forma: você projetar a receita, você pega os 3 últimos exercícios, o que arrecadou, e lança já a previsão de inflação para o próximo exercício. Além disso, pega os 2 primeiros meses do exercício corrente e faz uma junção dos 3 últimos exercícios, mais esses 2 meses, lança a previsão de inflação com base nas inflações dos anos anteriores também. Para isso, a gente ter um valor assim aproximado do orçamento, né, para 2020. Com relação à suplementação, a suplementação nada mais é do que uma adequação, como a procuradora disse. Por quê? O orçamento a gente faz previsão, né? Então, a gente não consegue, nós contadores, por exemplo, a gente sofre muito com essa questão, porque às vezes soa que uma falta de planejamento, mas é porque a gente tenta aproximar ao máximo esses valores. Então, de uma ação para a outra, a gente a gente faz uma estimativa da receita e uma fixação das despesas para cada ação. E quando esse valor sobra de uma ação ou falta em outra ação, é nesse momento que a gente precisa suplementar, precisa deslocar de uma ação para outra. Por isso, essa margem de suplementação até 30%. Eu concordo com o tribunal que até 30% eu já considero falta de planejamento, porque 30% já está assim no máximo. Agora, faz-se necessário, sim, pensar no percentual que dê para trabalhar, porque vai que a gente prevê um recurso, uma transferência da União para 2020. Chega lá em 2020, essa transferência não acontece, mas ela foi colocada na peça orçamentária. Aí como que faz? Ela não vai ficar frustrada, ela não pode ficar frustrada ali. A gente precisa daqueles valores naquela ação. Para isso, é aí que eu quero chegar, da necessidade da suplementação, de adequação. Porque até é uma questão eu já ouvi muito falar que nós, contadores, às vezes a gente tem que ser até adivinho com relação ao orçamento. Eu não sei o que vai acontecer, mas a gente tem parâmetros, né? A gente segue, pega os últimos exercícios, a gente faz
assim, com muito zelo, essas previsões. Porém, é uma coisa assim que é previsão, né? Então, a suplementação é isso, é a flexibilidade, está remanejando valores de uma ação para a outra, para não prejudicar, né, o andamento das atividades do município. É isso. Não entendi, porque estava muito abaixo, 5% até inclusive abaixo da inflação. Então, se tiver uma inflação, você não tem jeito de... E falou ali também porque é previsão. Os 2 últimos anos foi em torno de 10 milhões a menos, né? Que é a previsão da arrecadação. O que você leu aí foi em torno de 10 milhões cada um, todos os 2 anos. Então, eu estou de acordo que pelo menos dobre, né? Pelo menos a 10%, de 10 ou 12 não vai interferir. Igual parece que as comissões e partiram a diferença, né? 11%. Eu acho que 11% pelo menos está coerente. Não, Definir, eles não né? seguraram no 11. Na 10 e 12, ficou dividido, né? Que aí, no caso, eu me posiciono 12, porque não está 3 abaixo ainda do... Isso. E na proporção dos mandatos anteriores que chegava a essa média. Não, ok, também eu concordo, os 12%. 12. Então, unanimemente, os dois, 12%. Então, aprovado o projeto 059, e não havendo mais outros assuntos, considero encerrada a reunião.